Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na nossa mostra de profissões do Avalie e Realize. Andréia Arruda falando com vocês. Esse é um projeto da psicóloga Juliana Mene e sua equipe no Avalie e Realize. Hoje estamos aqui com a convidada muito especial também, como todos os outros que vocês têm visto, vocês que nos acompanham aqui no canal do YouTube do Avalie e Realize. Hoje com a psicóloga Elione Pontes. Ela é psicóloga clínica na abordagem da terapia cognitivo-comportamental, também tem um consultório próprio e atende no CAIC, Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente no estado do Amazonas, aqui no Brasil. Seja bem-vinda, Elione. Olá, Andréia, bom dia, né? É um Dia. prazer estar aqui com vocês, participando dessa, vamos botar assim, dessa roda para a gente falar um pouco da profissão da psicologia, né? Essa profissão Sim, tão sim, linda, é que a verdade. gente tem aí 60 anos na estrada, e o legal é que a gente está fazendo 50 anos da nossa primeira plenária, né? Então, a Olha, gente só hoje são só parte, a continuidade dessas comemorações e trazendo aqui para as pessoas do canal a possibilidade de entender um pouco da profissão da psicologia, e o quanto ela é importante hoje. Hoje não, tem ao longo desses anos enquanto profissão e ciência, né? Então isso é é bem. verdade. Então, desde já, os parabéns do Avalie e Realize para você, Lione. Tanto tempo de estrada, tanto para nos ensinar, que hoje é um presente para nós, essa oportunidade, tá bom? Seja muito Obrigada, André. bem-vinda. Elione, se apresenta para as pessoas que estão nos assistindo, né? Você já começou a falar um pouquinho do seu tempo de estrada, mas fala um pouco para a gente, assim, você fala aí do estado do Amazonas. Fala um pouco sobre a sua formação, suas experiências, assim, no geral, e no decorrer da entrevista a gente vai destrinchando isso. Então, Andréia, eu sou Elione, né? Sou psicóloga formada desde 2012. Sim. É, tenho pós-graduação em políticas públicas com ênfase em saúde da família, saúde indígena, especialização em terapia cognitiva comportamental. Então, trabalho em saúde mental desde 2003, né? Porque Uhum. antes de atuar na psicologia, eu era da enfermagem, trabalhava como técnica de enfermagem e fui trabalhar num um único hospício que a gente tinha em Manaus, que era o Eduardo Ribeiro. Aham. Em 2006, eu fui atuar no CAPS Silvério Tundes, que é o primeiro CAPS de Manaus e o segundo do Amazonas, né? Explica pra gente o que que é CAPS, assim, para quem está nos assistindo não tem familiaridade, né, com essa Sim, nomenclatura. o CAPS é um centro de atenção psicossocial, e a gente pode dizer que ele é um dos modelos substitutivos dentro do processo da reforma psiquiátrica, a partir da Lei 10.216, né? Uhum. Onde a gente tem que criar dispositivos em territórios e sair, deixar de trabalhar dentro da lógica hospitalocêntrica, né? Sim. Então, o cuidado tem que ser dentro do território, numa perspectiva de clínica ampliada mesmo. Então, o CAPS ele atua com o usuário trabalhando a autonomia, né, dentro do seu território. Ok. Então você trabalhou inicialmente como técnica de enfermagem, né? Isso. Depois você fez psicologia e já entrou no CAPS, foi isso? Então, o meu processo de formação, ele se deu a partir da minha experiência no CAPS. Então, a Ah, partir do sim. momento que eu comecei a atuar no CAPS, eu fui vendo os grupos terapêuticos, né? Fazendo apoio junto com a equipe multidisciplinar. Eu falei, pô, eu acho que é isso aqui que eu quero. Então você já trabalhava no CAPS como técnica de Já enfermagem e ali você teve trabalhava. contato com a psicologia. E isso, eu já atuava como técnica, e aí fui fazer psicologia. E o legal disso era que eu conseguia ter a teoria e a prática, né? Com Isso foi certeza. muito importante para o meu desenvolvimento profissional também. Foi aonde eu descobri realmente o que eu queria fazer, né? Porque até então eu ia seguindo a carreira da enfermagem, e aí eu disse, não, poxa, não é isso que eu quero, então eu quero fazer psicologia. Aí foi quando eu tomei a decisão em 2010, 11 para 2012, 2010 não, 2006 para 2007.
e aí Aham, eu formei em 2012. Então, sim. foi um período assim de muita descoberta dentro do campo da saúde mental e que me levou à escolha da minha profissão, a partir das experiências e a partir do conhecimento da área. Então, isso foi um grande diferencial da minha decisão. Com certeza. Então, fica aí um incentivo para você que é profissional de alguma área que esteja olhando aí uma transição, uma possibilidade de uma transição de carreira. Também esse canal aqui também é para você, né? Que de repente quer mudar de carreira, está olhando para outras profissões e tem namorado aí a psicologia como possibilidade aí. Acompanha com a gente a história da Elione. E aí eu passei por um processo, fiquei no CAPS de 2006 a 2017. Posterior a isso, eu já fui convidada a ir atuar na Secretaria de Estado de Saúde, aí eu já saio um pouco desse contexto da assistência e já passo para o processo de gestão, né? Onde eu Sim. fiquei como apoio técnico dentro da rede de atenção psicossocial, que é uma gerência que, dentro das redes de saúde, ela está inserida, a gente está falando da RAPS, né? E fiquei como apoio técnico, depois fui ser apoio técnico na rede de urgência e emergência, e posterior a isso eu volto 2020 para a rede de atenção psicossocial, mas já como gerente da rede, né? Uhum. E aí a gente começa a atuar num processo de gestão, e é bom a gente destacar que a psicologia ela só não atua na área clínica, a psicologia ela é transversal a todas as redes de saúde, e ela também desenvolve um trabalho de planejamento e gestão, né? Então, a gente pode atuar também nesse processo de gestão, enquanto psicólogo. E aí fiquei de 2020, passei a pandemia, os dois períodos pandêmicos, né, os 2 anos mais críticos. Sim. Posterior a isso, eu fui convidada novamente para fazer gestão numa unidade de saúde, né, que é o CAIC, que é um centro de atenção integrada que atende crianças e adolescentes. Hoje eu estou na direção desse centro, né? Uhum. Também a psicologia atuando na gestão novamente. E quanta diferença isso faz na ponta, né? Na assistência. Então, assim, eu estou até hoje, né, até o presente momento na gestão, mas continuo atendendo como profissional liberal, né, no consultório, e paralelo a isso, então, depois que termina o meu expediente, eu atuo como profissional liberal, né? Então, a gente já olha aqui as inúmeras possibilidades, né, dentro do campo da psicologia que a gente pode estar atuando. É verdade, Elione. Você contou para a gente que sua primeira formação era técnica de enfermagem. Assim, como era assim o seu nível de autoconhecimento na adolescência? Assim, você já tinha esse olhar do cuidado, um pouco mais embrionário? Porque assim a gente fala para diversos públicos aqui, mas eu creio que a maioria é de adolescentes, né, jovens. Então, assim, fala um pouquinho para a gente, embora você já tenha pontuado que a sua escolha pela psicologia já aconteceu, já no nível, né, mais à frente, você já trabalhava, você já era uma profissional e você transicionou. Como que era, assim, seu nível de autoconhecimento na adolescência para a escolha da profissão? Então, Andréia, eu comecei a trabalhar com 16 anos, já dentro da CLT mesmo, carteira Sim. assinada, não fui menor aprendiz, já passei nessa transição logo já para trabalhar com vendas. Olha só, olha o histórico, né? Uma transição imensa, comércio, Aham. né? E aí eu já tinha essa coisa de lidar mesmo, de querer acolher, lidar com o público. Quando eu trabalhava no salão, que a gente chama de vendas, era aquela coisa muito acolhedora, né? Às vezes eu dizia, Aham. mas tu perde muito tempo. Eu falava, não, mas eu preciso entender. A pessoa que está comprando, ela precisa entender o porquê que ela quer aquilo ali. Porque aí ela define de imediato. Então, eu não deixo ela sair e dizer assim, daqui a pouco eu vou pensar mais um pouco e depois eu volto. Aham. Então, eu perdi um pouco de tempo a mais, mas dizer, olha, esse sofá aqui, ele vai ser... Por que você está pensando em comprar um sofá? Primeiro ponto. Eu Sim. estou pensando em comprar um sofá, porque eu quero mudar. Eu dizia, mas sente o conforto. Fazia
mantinha ele maior tempo para ele entender os motivos que ele queria comprar o sofá. E eu só tive essa percepção do que eu fazia antes, hoje, né? Aham. Então, assim, eu já tentava acolher, aí passava a maior parte do tempo. Então, eu precisava passar um pouco de tempo maior com o cliente, no sentido dele se sentir melhor, acolhido, de quando ele fosse pensar, ele dizer, não, eu vou ali naquela loja, com aquele profissional, porque lá eu fui muito bem acolhido, ela me escutou, ela entendeu o porquê que eu queria. Então, eu acho que já foi nessa linha aí, né? Já acho que era uma questão muito pessoal, já que eu trazia para as vendas. E a partir daí eu fiquei dos 16 aos 24 anos trabalhando no comércio na mesma empresa. Uhum. Né? Na verdade, eu solicitei minha saída, porque aí depois eu já estava com 24, né? Já foi o momento de casar, né? Aí eu já fui ter minha filha, eu só tenho uma filha. Sim. Então, assim, também já foi um outro momento de transição. E a partir daí eu falei, não, mas eu tenho que voltar de alguma forma. E eu entendi que eu gostava dessa coisa do cuidado, né? Sim. De estar próximo ao outro, de conversar. Depois fui trabalhar num comitê, né? E aí no comitê também a gente fazia um trabalho um pouco assistencial no sentido de acolher as famílias, porque tinha todo um levantamento para a gente entender aquele território, até pelas questões políticas. Aham. E aí eu falei, não, vou estudar novamente. Dentro da psicologia, ali tem também diversidade de tipos de atendimento ou não? Não, É não tem. clínico? A única especificidade é a questão da faixa etária, Sim. porque a gente atende de 0 a 13, né? Então, a partir daí já não fica nessa unidade que eu estou. Ela já é encaminhada para um outro serviço, por conta da faixa etária estabelecida. Entendi. Diferencia, né? O Kaique que Diferencia. atende só até os 13 e o Kaique que vai até os 17. Isso. Entendi. O atendimento clínico aí no Amazonas, assim, existe possibilidade de atendimento público, tanto no público quanto no privado aí? Como que é essa dinâmica do atendimento clínico, público e privado aí no Amazonas? Então, Andréia, assim, a gente, dentro do serviço público, a gente, pelas experiências que eu já tive, não dá para a gente trabalhar essa clínica tradicional, vinda da psicanálise, né? Aquele modelo centrado no consultório, no setting terapêutico. No Uhum. serviço público, a gente traz muito a psicologia social, Sim. né? Onde a gente vai trabalhar dentro de uma lógica realmente biopsicossocial, com uma equipe multidisciplinar, né? Onde a gente vai elaborar junto, discutir, planejar as ações que vão ser realizadas. E no serviço público, a gente não atua como uma clínica. A gente vai Uhum. atuar dentro do viés da psicologia social, com os multifatores que interferem na saúde desse sujeito, né? Uhum. Então, assim, no serviço público é muito mais difícil você dizer eu vou trabalhar clínica no serviço público, que não tem, não dá, né? Senão a gente vai ter, não vai fazer com que o serviço flua, porque aí você vai ficar, o paciente, você sabe que dentro da clínica tem pessoas que demoram um longo tempo para que a gente possa, não é que seja uma alta, mas começar a fazer um desmame terapêutico no sentido de prolongar os tempos de sessão, enfim. Sim. Mas existe muita gente atuando, fazendo clínica, né, como profissional liberal, dentro dos planos de saúde, né? Uhum. Tem muita gente aí no campo da clínica, aqui com seus consultórios, com ONGs, né? Nos diversos serviços. Então, assim, há uma divisão aí entre o serviço público de Estado e município e a questão do profissional liberal, assim como a gente tem a psicologia organizacional pautada também no setor privado, né? Sim. A gente traz o pessoal dos recursos humanos, da administração, enfim, das grandes empresas, até porque
nós temos um polo industrial muito grande aqui em Manaus, né, que é o nosso distrito, a nossa Zona Franca, que aí a gente tem a psicologia lá dentro também, e isso é mais um campo que se estende dentro da profissão aqui no estado. Entendi. Entendido, então, Elione. Falando mais um pouquinho sobre o mercado de trabalho, como que você vê as condições atuais do mercado de trabalho nessa área para o profissional de psicologia? Então, Andréia, Da criança, do adolescente, setor público, assim, dentro da área que você atua, como que você vê o mercado para o profissional de psicologia nessa área de saúde mental para criança e adolescente? Então, hoje, o que acontece? A pandemia trouxe grandes desafios para a gente. É verdade. Mas muito aprendizado também, né? Então, num processo pandêmico, a gente é como a guerra, a gente tem várias coisas, a gente aprende muito, sofre muito, né? E a gente tem que pegar essas coisas e trazer e ver o quanto elas são importantes para o nosso desenvolvimento. Com certeza. Então, a psicologia, ela tomou uma dimensão muito grande no processo da pandemia. Não que ela não fosse importante, ela é uma ciência extremamente importante hoje. Sempre foi, né? Porque não é como uma conversa informal que você tem com um amigo. É um profissional que vai estar ali para te escutar, ter empatia com você, compreender os seus processos e fazer com que você elabore tudo isso, ressignifique, né? E faça suas mudanças pessoais. E nesse processo a gente pôde evidenciar a psicologia de fato, porque esse profissional nunca foi tão importante, né? Então, para acolher naquele momento tão difícil. Então, hoje eu vejo que a psicologia está em pleno desenvolvimento, é uma ciência muito nova, Sim. Né? São só 60 anos aí, e a gente está nesse processo ganhando muito espaço. E uma coisa importante é a gente, informação, né? Entender que a gente tem que quebrar um pouco dos paradigmas que envolvem a psicologia, no sentido de que não é uma profissão para quem está doente. Né? É uma profissão onde a gente vai trabalhar a prevenção do adoecimento psíquico, né? Onde você vai ter o autoconhecimento, onde você vai poder lidar com as suas emoções nessa questão da criança ou adolescente que não entende muito os processos da adolescência, né? Das transformações do corpo, da busca da questão da vocação. A psicologia, ela atua também nesse processo educacional, né? Ela está em todas as áreas. Então, assim, eu vejo que a gente tem muitas possibilidades, né? A gente tem muito campo de atuação, porque a psicologia, como ela é transversal às redes de saúde, você pode fazer a psicologia clínica, você pode estar na psicologia hospitalar, hoje a psicologia está na educação, no setor jurídico, né? Sim. Então, olha só, no serviço público. Então, a gente tem um leque de possibilidades nesse mercado de trabalho. A gente pode estar fazendo clínica, a gente pode estar na academia, né? É verdade. Todo mundo pode estar ministrando conhecimento. Então, assim, a psicologia hoje, ela avançou muito e aqui a gente tem crescido bastante, né? A gente tem algumas faculdades que formam o tempo todo, né? As pessoas estão no mercado e realmente tem muita área de atuação. Por quê? A gente está vivendo um momento onde a gente precisa muito ter e não ser. Isso faz a gente adoecer. É verdade, né? O processo, o mundo capitalista que a gente vive causa muitas frustrações e às vezes a gente não sabe lidar. E a gente, podendo ter a possibilidade de acessar um profissional da psicologia, isso faz muito bem, isso é qualidade de vida. Então, olha o mercado amplo que a gente tem aí de possibilidades de atuação e que aqui a gente tem crescido bastante, né? Tem desenvolvido bastante. Aí no município de Manaus. Isso, no município de Manaus. E assim, me gera agora uma curiosidade, né? O estado do Amazonas é um estado imenso,
né? Então, você tem informações, Eliane, assim, de como que a se tem assim, como que é a demanda no restante do seu estado, assim, né? Porque Manaus é o centro, né? A capital. Mas como Sim. que é isso nos outros estados? Assim, a psicologia consegue chegar nos outros estados, assim? Ou, desculpa, nos outros Municípios, né? municípios? Sim. Ela chega, é porque no município, como a gente faz aqui o Estado, né, o setor terciário pega tudo, né? Então, assim, é muito na atenção básica, primária. Então, o psicólogo ele está inserido nos diversos programas. Ele está no NASF, ele está nos CAPs, ele está na atenção básica, na Secretaria de Assistência Social. Então, dentro dos 62 municípios, eles conseguem ter o profissional da psicologia atuando nesses municípios. Uhum. Então, lógico que a maior volume e demanda é Manaus, né? Então, Uhum. tem coisas que conseguem ser resolvidas no município e tem coisas que realmente precisam ser direcionadas para Manaus. Mas, na sua grande maioria, conseguimos ter essa equipe multidisciplinar que inclui o profissional da psicologia dentro da atenção básica nos municípios, em todos os municípios de Manaus, sim, nos 61, né? Porque nós contando com Manaus. Entendi. Como que é o contrato de trabalho, assim, para o psicólogo aí em Manaus, geralmente? É mais CLT, e sendo CLT é fixo, é temporário, é profissional liberal? Tem mais vagas no setor público? Como que se configura a psicologia aí na sua região? Então, nós temos um volume bem maior na questão do serviço público municipal, é fato, né? Uhum. Porque nós buscamos estabilidades, né? Então, a gente busca essa coisa do serviço público, dos concursos, enfim. Mas nós temos o campo do temporário, até mesmo dentro do serviço público pode acontecer, como a gente teve a experiência da pandemia, teve a necessidade do profissional, então o que tinha não dava, então houve esse processo de contratação temporária. Uhum. Mas nós temos a CLT, pessoas que trabalham, como eu te falei, pelo polo industrial que a gente tem pessoas que trabalham pela CLT. Os Uhum. convênios médicos, a contratação é dentro do regime da CLT mesmo, Sim. né? Então, a gente tem realmente vários segmentos dentro do processo trabalhista, atuação, os tipos de contratação dos profissionais, porque como a gente tem o setor privado e tem o profissional liberal, né, que paga seus impostos, tem Sim. profissionais liberais que têm o CNPJ, que já é importante a gente falar também, que apesar de você ser um psicólogo, você pode constituir uma empresa desde que você não seja nenhum servidor público, né? Você pode fazer isso. Então, a gente tem vários segmentos de trabalho, legislações trabalhistas no Estado. Não tem um número específico para te dar, mas eu te asseguro que maior parte está no serviço público, né? Entendi. Está Entendi. como profissional liberal e uma parte desse profissional está na CLT também. Ok. E a jornada de trabalho, Elione? Como que é a jornada de trabalho aí especificamente no CAIC, né, no setor público, assim, para o psicólogo? 6 horas, né? O profissional trabalha 6 horas 6 horas diárias? diárias, né? Durante 5 dias, de segunda a sexta. No hospital, geralmente, né? Na psicologia hospitalar é a mesma carga horária, e aí varia muito também do processo do profissional individual, né? Porque a gente sabe que existem os acordos, né? Essas coisas, mas na legislação são 6 horas de trabalho. Entendi. Na atuação profissional ali, existe algum risco à saúde desse profissional, olhando um pouquinho para o lado da ergonomia, né, na atuação desse profissional, psicólogo, né? Ele pode trabalhar em diversos setores, como você falou, transversal, né? Então, assim, existe algum risco na atuação do profissional psicólogo, até pensando na sua própria saúde mental também, né? Então, assim como em toda profissão, existem os riscos, né? A gente sabe disso. Agora, assim,
pensando numa demanda, você tem que avaliar também e planejar de curto, médio prazo as suas atuações. Sim. Se eu estou dentro do hospital, existe um lugar amplo, né? Onde as pessoas vão em caráter de urgência, né? Então, ficam internadas, tem a questão do risco biológico. Então, eu tenho que usar os meus equipamentos de segurança individual, né? Dependendo de como você vai estar, é a questão do EPI mesmo. Sim. Isso vai variar de situação para situação, né? Eu vou me paramentar todo quando eu estiver fazendo psicologia hospitalar? Não, porque você vai avaliar. Se você entra numa enfermaria, não tem risco nenhum, você só precisa do uso da máscara, às vezes, dependendo da situação, do manejo, uma luva, mas o teu avental, a tua bata, mas isso não é uma via. É por isso que a gente fala que a gente precisa ter planejamento das nossas ações. Porque Sim. você vai estar naquele campo, você vai entender quais são os riscos que existem lá, e aí você vai ter a questão de como eu vou atuar aqui. Então, eu vou precisar do meu equipamento de segurança individual. Na clínica, vamos falar no psicólogo clínico que está lá com o seu consultório, né? Numa salinha. A gente tem que entender qual o público que você vai atender. Uhum. Então, eu vou atender os casos leves, né? Ansiedades, né? Transtorno do pânico, coisas simples. Então, eu vou entender que eu preciso ter uma porta de segurança, né? Movimentar a minha estrutura física de forma estratégica, né? E aí você vai ter estudos aí que mostram esse processo, uma cadeira confortável, um espaço, um ambiente agradável, com uma estrutura de cor, móveis, distribuição que seja harmonioso, no sentido de trazer calma, paz, tranquilidade. Sim. Né? Quando a gente pensa em acidentes de grande proporção, que o psicólogo precisa atuar, então, mesmo nos desastres, que a gente teve inúmeros aí, né? E você tem que, mesmo no caos, você precisa ter uma organização de médio prazo, de curto prazo. Sim. Porque eu tenho que entender o risco de desabamento, se for um acidente, eu tenho que entender para onde aquela pessoa foi, como é que eu vou atuar ali no local. Então, para isso, tem cursos específicos, né? Uhum. Eu saí da academia, sou generalista, eu já vou fazer isso. Não. Eu acho que uma coisa muito importante, Andréia, para a gente colocar, é que quando você faz a formação, você também tem que entender para que área você se identifica, que área que você vai atuar. Sim, é verdade. Né? Porque eu saio, aí o meu diferencial é porque eu já vim do campo da saúde mental, foi o inverso. Eu estava na saúde mental, fui para psicologia, e essa é uma área que eu me identifico, que eu gosto, né? Então, assim, mas a hospitalar já não me atrai. Eu posso um dia fazer um atendimento lá? Posso, mas não é a minha linha, não é o que eu atuo, né? Então, a gente também tem que entender que dentro da nossa profissão, a gente tem inúmeras possibilidades e eu vou me identificando com aquilo. Então, é muito importante você, a partir do momento da sua formação, entender em que campo você quer atuar, né? Porque nem sempre a organizacional é bem diferente da clínica. Sim. Né? Então, assim, você tem que fazer essas ressalvas até para você caminhar, senão você vai fazendo uma coisa e outra, e isso realmente vai te confundir no futuro, né? Então, é muito importante a gente... E aí é que entra do que a gente está... A questão inicial, os riscos. Então, se eu não defino, se eu não me planejo, se eu não compreendo aquilo que eu quero fazer, a possibilidade de acontecer alguma coisa comigo é maior, porque assim, eu estou fazendo porque eu saí da formação, eu preciso atuar em alguma coisa, então eu vou fazer isso aqui. Então, apareceu isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Não, a gente também tem que ter esse cuidado para a nossa saúde mental de entender aquilo que a gente precisa fazer. E o profissional da psicologia, ele também precisa se cuidar. Isso é muito importante. Verdade. Para vocês que estão aí buscando a formação, né? Tendo aqui, a gente está nesse papo para vocês entenderem como é que o profissional atua. E um ponto importante
eu também preciso ser cuidado, né? Eu preciso também fazer terapia, sim. Eu preciso entender que eu preciso de uma supervisão clínica, eu não consigo, às vezes o caso é muito difícil, eu preciso discutir esse caso com alguém, né? Então, olha só, olha outro campo que surge aí dentro da psicologia, que é a supervisão clínica, né? Clínica, isso aí. Então, assim, a gente precisa sim cuidar, a gente precisa cuidar, mas a gente mais importante é entender que a gente precisa ser cuidado também e que a gente precisa observar quando a gente vai atuar o espaço, o território, e porque às vezes a gente sai da faculdade com um anseio grande, né? Ai, eu preciso trabalhar, eu preciso disso, eu preciso. Mas a gente também, nesse momento, também é um momento de observar as possibilidades do mercado, que tem que ser paralelo, tudo sendo construído junto, né? Com Então, certeza. assim, riscos existem como em qualquer profissão, mas assim é a questão do cuidado e da prevenção que o profissional tem que ter. Entendi, Elione. Elenca para a gente o que você considera como pontos positivos e negativos na área clínica, especificamente na saúde mental, essa que você atua, né, com crianças e adolescentes. Pontos positivos e negativos. Então, acho que em todas, né, a gente falando assim, em todas as profissões existem isso. Eu acho que o grande desafio a gente precisa de ampliar muito mais os serviços, né, de saúde mental, muito, muito mais voltado para essa demanda. Então, assim, a gente ainda está, como eu falei anteriormente, a gente tem alguns serviços que fazem atendimento infanto-juvenil. Aqui a gente tem 2 CAPs infantis, que são do município. A gente precisa ampliar essa rede, né? A gente tem que entender que a gente precisa de psicólogos na clínico na rede de crônicas. Hoje a gente tem um número crescente de crianças com TEA, né? Então a gente precisa dar profissionais que atuam e desenvolvam estratégias dentro dessa linha de cuidado. Então é preciso, exige um pouco mais do profissional. TEA é transtorno do espectro autista, né? Isso, transtorno global do desenvolvimento, né? Dentro do CID-10. Então, a gente precisa realmente, eu acho que um ponto crítico que eu posso dizer é ampliar mais a rede, né, dentro do atendimento. E os pontos positivos é sempre você pensar que das possibilidades que a psicologia te oferece, né, de campos de atuação, da satisfação pessoal, do cuidado dentro da saúde mental, né, do fato de você. Às vezes você tem um paciente que está em crise, naquele momento ele não tem muita escuta, mas depois você consegue desenvolver um trabalho maravilhoso com ele e pensar que a psicologia ela não pode ser determinista e positivista. Você tem as teorias, as práticas, mas você tem que ter essa questão da empatia, do cuidado, ter esse olhar holístico do sujeito, né? Entender ele nas suas múltiplas situações, nas questões multifatoriais, que o sujeito ele não só aquele momento, a crise, ele tem uma vida por trás dele, né? Então, isso me apaixona muito na psicologia. Isso é apaixonante, você compreender esse sujeito que é biopsicossocial. Então, esse é um ponto positivo, né? Você poder mediar esses conflitos e fazer com que o sujeito perceba e consiga ressignificar e seguir a sua vida. Isso é legal, né? Os pontos positivos, negativos, como eu já afirmei antes, são as questões das políticas de cuidado, né? Eu acho que aí a gente ainda tem um campo muito grande, não só no Amazonas, mas no Brasil inteiro, entender a importância da rede de atenção psicossocial. Entendi. E nós estamos falando aqui, né, no período de setembro do ano de 2023, como você já pontuou, né, pós-pandemia, terceiro ano pós-pandemia, uma coisa que mexeu com o mundo inteiro, principalmente com a saúde mental, né, sim, com a saúde física, sim, que é uma pandemia que atacava o nosso físico, mas os seus desdobramentos trouxeram uma demanda gigantesca também para a saúde mental, né, e Setembro Amarelo, existe uma campanha mundial aí, que é o Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio,
E olhando para isso, para esse público que você atende ali no CAIC, né, ou gerencia toda uma equipe, porque você hoje está no cargo de gestão, como é que você vê essa assistência, uma vez que você trouxe como ponto negativo, ainda necessitando de um olhar maior, de ampliar a rede de atenção, de apoio, como é que você linka isso com a questão do Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, Elione? Então, Andréia, eu sempre gosto de dizer que, antes de todos esses processos, né, da minha formação, de tudo isso, eu sou uma trabalhadora de saúde mental. Sim. Né? E pensando nesse contexto pandêmico que a gente viveu, isso só nos mostrou o que já acontecia, evidenciou o que já estava aí, né? Veio à tona. Quando a gente fala na pandemia, a gente fala nesses processos que são esperados, mas a gente vê também que a gente está vivendo uma sociedade que está adoecida. E a gente volta em todo no processo de construção, dessa questão do capitalismo, desse fato das pessoas, das mídias, que são extremamente importantes, mas que criam falsas realidades, né? Principalmente para o nosso público adolescente, Sim, né? sim. O tempo de uso das ferramentas, né? O tempo de uso do celular. Então, ele fica imaginando e buscando, idealizando o que está ali sendo mostrado, e nem sempre o que está ali é o real. Uhum. A gente tem hoje um novo transtorno surgindo, que é para o uso contínuo das mídias, né? É uma dependência muito grande também. Muito. E isso gera muito sofrimento para o adolescente. Então, eu vou trazer assim, não só para o adolescente, mas como para o adulto. O isolamento social que se deu na pandemia, a convivência que as pessoas passaram a ter na pandemia, né, geraram muito adoecimento, porque a gente não convivia com as pessoas. Né? A gente se viu tendo que ficar em casa preso com o marido, com o filho, com o nosso gatinho, com o nosso cachorro, com todo mundo. E a convivência, ela não é fácil, ela é um processo de construção diária também, né? E assim, como foi uma coisa imediata, muita coisa a gente não soube lidar. O aumento da violência sexual, o aumento da violência doméstica, né? Então, isso tudo é um cenário que nos mostrou aí a pandemia. E com isso levou muita gente a fazer um acompanhamento dentro da psiquiatria, né, dentro dos processos patológicos, da psicologia, e aí cresceu muito, e um desses crescimentos, e aí isso já é um crescimento que vem desde 2017, 2018, mas houve um crescimento maior dos índices, né, de suicídio no Estado como um todo. A gente tem um grande número de pessoas, principalmente dentro da comunidade indígena, né, da questão indígena de suicídios, né, a gente vê que os avanços, à medida que os avanços, né, vão chegando dentro das aldeias, dentro das comunidades, isso vai gerando também, porque a gente tem choques de cultura, né, e nós acabamos não respeitando a cultura dos nossos parentes. Eu falo parente porque quando a gente fala dentro do contexto indígena, essa é a nominação que ele dá para os seus pares, né? Então, assim, e aí isso vai sendo introduzido e dentro das diversas etnias, elas não vão sabendo lidar. Porque quando você pensa no sofrimento psíquico do indígena, não dá para ser na mesma proporção que o não indígena. São características diferentes. São modos de lidar diferentes. Uma cosmovisão diferente, né? Visão, porque a gente tem que olhar para o processo cultural. A interculturalidade tem que estar presente, né? Porque, assim, eu tenho dentro de uma comunidade indígena uma característica, né? A outra eu tenho outra, então eu tenho que entender como eles funcionam para poder ajudar. E como eu vi um estudo, Dr. Maximiliano, era um psiquiatra que atuava aqui em Manaus. Ele fazia um estudo que ele falava muito das emoções do indígena. Então, o indígena ele não sabe muito lidar com esse processo depressivo, né? Ele não compreende muito bem, né, o que ele está sentindo.
Então, isso aumenta o baixo limiar, a frustração, e é um indício muito grande para uma tentativa. E muitas vezes ele tenta e ele consegue de imediato. Uso abusivo de álcool e outras drogas que está inserido, sendo introduzido. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, né? E isso faz com que os números cresçam. Então, a gente, em 2018, a Organização Pan-Americana, ela fez um estudo, né? E dentro dos 6 estados com maior índice de suicídios estava o estado do Amazonas, né? E dentro do estado do Amazonas, 2 municípios prioritários, que é São Gabriel e Tabatinga, onde dentro da faixa etária de, vamos dizer assim, de 10 a 29 anos, um número crescente de suicídios. Nossa. Entre Então, os indígenas ou... Entre indígenas, e aí uma parte dessa informação é de não indígena, mas esse foco aqui desse dado de São Gabriel são mais dentro da população indígena, porque se você... São Gabriel hoje aqui é um dos municípios com maior número de população indígena que a gente tem hoje, um dos, né? Uhum. Então, o número é bem significativo, então a gente precisa realmente voltar esse olhar e ter esse cuidado. Inclusive, aqui em Manaus tem um grupo que surgiu em 2017, com o apoio da época do pessoal do Ministério da Saúde, FUNAI, que dentro da rede de atenção psicossocial se chama o Arana, esse grupo. E eles fazem um trabalho voltado para esse cuidado à população indígena. E lá tem diversos profissionais, tem psicólogos, assistentes sociais, gestão, a comunidade indígena, os representantes. Então, tem a justiça. Então, é um grupo muito macro que senta para criar estratégias e planos de ações para a saúde mental indígena. Então, isso é muito importante da gente falar aqui, entender que, olha só, quantos campos eu tenho para atuar? Muitos campos, né? Muitos. Então, a psicologia é muito ampla. Agora, lógico, a gestão dentro da psicologia ela é muito importante, porque você, quando vai pensar em políticas públicas, você vai ter esse olhar de entender o sujeito e trazer isso como o funcionamento dele dentro dessa rede. Então, a psicologia é um campo muito maravilhoso e muito amplo. E dentro da questão do Setembro Amarelo, eu acho que é importante a gente sempre voltar às ações, né? E eu acho assim, isso é uma questão muito pessoal. Eu acho que a gente trazer essa proposta, valorizar a vida, eu não gosto muito desse slogan, né? Porque, gente, presta atenção, a gente está em pleno sofrimento. Poxa, querendo se livrar disso, aí eu vou estar, valorize a sua vida. O cara não vai entender isso. Eu acho que a gente tem que pensar nas possibilidades de fortalecer, né, de trazer esse sujeito a ver a vida de uma outra maneira. Sim. E não focar, valorize a vida, valorize a vida. Não, a gente tem que estar disposto a escutá-lo e mostrar para ele que ele não está sozinho, né? Porque aí ele vai compreender e tentar perceber o que está lhe afligindo e tentar buscar um tratamento muitas vezes. Porque a gente nega os processos, às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas ele estava tão bem, estava tão alegre, e de repente aconteceu. Mas é porque a gente não para olhar o outro. A gente escuta, mas não ouve. Sim. E aí é nisso que a gente tem que focar. Quando uma pessoa vem para você e fala, tira um minutinho do seu tempo, um minutinho, às vezes, salva a vida daquela pessoa. Faz toda a diferença. Verdade. Né? Aí, com o indígena, como que eu vou trabalhar? Aí você tem que estar disposto, muitas vezes, a ir para a comunidade, né, onde ele está, entender a lógica, o tempo dele, né? Entender a cultura e a gente trazer a ciência e a cultura, os saberes tradicionais, juntar tudo isso para a gente não ser impositivo, determinista, né? E não podemos esquecer dos saberes tradicionais, que são tão importantes dentro do cuidado. Verdade. Né? Porque dentro de uma questão dessa, como que eu vou desmistificar a questão do delírio e da cultura? Né? Olha. Então, como que eu vou entender que naquele processo
do delírio, ele traz aspectos culturais e eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial dentro da clínica. Então, olha só a nossa responsabilidade com o outro, né? E o campo da psicologia enquanto ciência nos mostra essas possibilidades, né? Então, eu acho que suicídio é um problema de saúde pública, sim, que a gente tem que encarar isso como uma política de qualquer estado, não só do norte, Sim. né? E que a gente precisa fazer alguma coisa, sim, porque só crescem esses números. A gente tem estudos aí que mostram que daqui a uns 3, 4 anos, no máximo, a gente tem o maior número de pessoas depressivas no Brasil. São estudos da Organização Mundial de Saúde. Então, são sinais e sinalizadores de quanto essa profissão é importante e ela precisa estar cada vez mais dentro dos espaços. Com certeza, Elione. E então, assim, essa pontuação que você fez aí do tanto de sensibilidade que o psicólogo precisa ter, eu já estou meio querendo responder a sua pergunta, mas foi isso que eu senti quando você, né, falou. Eu tenho que ter ali a ciência, mas também trazer a cultura daquela pessoa e ali dentro daquele discurso tentar ver o que é delírio, o que é cultural, porque ele traz tudo junto naquilo ali, né, naquele discurso. Então, eu já aproveito para a nossa última pergunta, que a gente está caminhando para o final. Que habilidades você considera imprescindíveis para um psicólogo clínico e psicossocial, vamos dizer assim, né? Eu acho que é a ética, né? Principalmente a ética, a empatia, a escuta, a disponibilidade, né? O Galigares, ele falava que eu li um livro dele, O Primeiro Terapeuta, e eu acho que quem está iniciando aí os estudos, querendo pensar ler esse livro, que é bem legal, ele fala que quando você vai para um set, você tem que ir desprendido dos seus valores, né? Para que você não faça julgamentos. Porque hoje, André, a gente tem uma mistura, assim, em alguns pontos bem complexos, que é essa questão da religião e da psicologia. O Estado é laico. Eu não posso colocar os meus valores à frente do cuidado. Então, eu acho que um ponto importante é isso, a questão da ética, da empatia, do acolhimento, da escuta qualificada, de você estar disponível ao outro, de você realmente se preparar profissionalmente para atender, de você se cuidar enquanto pessoa para fazer o acompanhamento de alguém. Então, acho que, para mim, são pontos super importantes. Empatia, ética, escuta, compreensão, né? E essa prevenção do seu cuidado, do seu bem-estar, né? Eu acho que, na minha visão, para mim, enquanto profissional, é isso que eu tento trazer. Para a minha vida, para o meu trabalho, essa coisa de estar realmente compreender o outro na sua totalidade e entender que eu sou psicóloga ali naquele momento, mas outro ponto legal é a gente não pode entender que a gente é psicóloga em tempo integral. Sim. Né? A gente faz a formação, mas a gente tem que viver até como uma catarse para a gente não adoecer. Se a gente absorve tudo isso, se a gente não se cuida, a gente não vai provavelmente conseguir manter esse cuidado com o outro de uma forma mais empática. Então, eu acho que para mim, os pontos principais são esses: empatia, acolhimento, ética, né? E respeito pelo outro sempre. Isso, então, assim, você que é jovem, adolescente, aí de repente está procurando possibilidades de conhecer profissões, diversas profissões, e de repente você não se vê num momento em que você pode investir numa profissão, numa formação superior, e tem que dar uma pausa aí, vai investindo no desenvolvimento dessas habilidades, né? Eu tenho certeza que essas habilidades que a Elione pontuou para a gente são habilidades necessárias em qualquer
área profissional, especificamente com a psicologia, porque você lida direto com a dor de um outro ser humano totalmente diferente de você. Mas são habilidades imprescindíveis para a atuação de qualquer profissional, em qualquer área de atuação, não é mesmo, Elione? Sim, sim, com certeza, André. Eu acho que a gente tem que trazer isso, né? A gente vê que hoje a gente tem muitos jovens se formando muito cedo, a gente vê o que você não via anos atrás. Por exemplo, hoje você tem jovens que com 22 anos já terminaram sua graduação, né? E outros que ainda estão começando ou finalizando o ensino médio. Então, assim, independente se você terminou muito jovem, isso tem que estar sempre, isso tem que ser, você sempre tem que ter esse olhar na sua formação, né? Porque a gente sabe que o processo da adolescência ele se estende, ele não termina só com 18 anos, né? O Eric Erickson ele fala que vai até ele fala que até 60 anos a gente ainda está nesse processo, mas aí tem até os 25, né, onde vai mudando o processo do amadurecimento, mas que a gente possa sempre pautar as nossas ações, as nossas diretrizes na questão da ética, do respeito e da empatia com o sujeito sempre. Ok, Elione, mas estamos terminando aqui a nossa mostra de profissões, hoje com a psicóloga Elione Pontes. Elione, para a gente finalizar, né, que conselhos você daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de investir numa faculdade de psicologia? Eu sei que nessa sua resposta final já vem um conselho aí junto, mas para a gente concluir assim, como suas considerações finais. Então, eu digo para as pessoas que estão aí, os jovens que estão inserindo nessa profissão, é uma profissão linda, maravilhosa, que requer muita dedicação, muito estudo, né? E tudo aquilo que a gente já pontuou aqui, sua sensibilidade, mas que você faça a sua escolha a partir daquilo que você realmente deseja fazer. Não porque é um campo que está crescendo, não porque é um campo que tem um mercado de trabalho. Isso é importante, é muito importante, porque a gente tem que unir tudo isso, mas porque também seja uma coisa que você realmente esteja disponível a fazer. Porque a psicologia, ela é uma ciência que exige muito que você esteja disposto ao outro, às escutas, né? Então, se é isso que você quer fazer, se você se identifica com isso, então aproveita esse momento, tudo que a gente discutiu e falou aqui, faz uma avaliação de tudo isso, mas eu asseguro, e eu sou suspeita para falar, eu amo a psicologia, eu amo o que eu faço, então analisem os mercados, façam os seus testes vocacionais, verifiquem todas as possibilidades, fiquem de olho aí no Avalie e Realize, que aí é um campo muito amplo também de decisão, e sempre digo, faça o que você deseja, que te faz bem, que te faz te sentir melhor e que te dê prazer. Então, e tenha todos os outros conceitos que é ética, é a acolhida, a empatia e tudo mais. E agradecer a Juliane e toda a sua equipe, né? Andréia, muito obrigada por estar aqui com você nessa manhã de hoje, falando sobre a profissão, a importância da profissão, né? É muito gratificante, eu acho que é um projeto muito bom, muito lindo, porque, assim, gente, mostrar para o jovem antecipadamente as possibilidades que ele tem no mercado, não tem muita gente fazendo isso, né? Verdade. E isso, às vezes, é um grande diferencial e, às vezes, na dúvida, te ajuda. Porque a gente vê jovens ingressando numa faculdade, faz 3, 4 períodos e sai, aí tenta uma outra, e aí fica dizendo se. E isso, gente, gera um adoecimento no sentido de que ele fica nessa busca incessante, ele vai achando que ele não tem competência, não tem condições, mas não é isso, não. Às vezes você só precisa entender o que você quer e onde você vai seguir, né? É Muito, muito, muito verdade. obrigada. A gente que agradece aqui do Avalie e Realize por esse momento tão precioso, de tanto aprendizado, de tanto
conhecimento aqui, né? A gente que está aqui no sudeste do Brasil, às vezes não tem muita noção do que acontece, né? Mais para o norte, em estados mais afastados. Então, foi uma troca muito rica, muito preciosa, Elione. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você, tá bom? E deixa para a gente aí os seus contatos, como é que as pessoas te encontram no Amazonas e fora do Amazonas também. Então, eu estou, como todos, estamos na rede social, o meu arroba é psicóloga Eli Pontes com H, né? E eu atendo no Milhomen Center, que é um prédio de salas, né? Tem muitos profissionais lá também. E o meu contato, né? Que é o DDD 92992493227. E aí a gente faz atendimento online também, segue lá a página, né? Que a gente está lá e qualquer informação a gente está lá no feed, manda um direct que a gente entra em contato. Muito obrigada. Bom, minha querida, muito obrigada. Sucesso para você nessa profissão linda, nessa trajetória linda que você traçou e pôde compartilhar com a gente aqui, tá bom? Esperamos também que esse momento também, ao momento, à medida que você ia falando, né? Eu tenho certeza que você ia revisitando cada lugarzinho. Sim. Então a gente espera que tenha também te dado aí mais um up, um gás, né, um incentivo também a você prosseguir nessa carreira que já tem sido tão linda e tocado a vida de tantas pessoas. Tá bom, Obrigada. Eliane? E para você que nos assiste, curte o canal, comenta, compartilha, porque é o nosso objetivo também de estar ajudando o maior número de jovens e adolescentes a encontrar o seu propósito de vida. É um fator que às vezes traz tanto sofrimento, tanta angústia, porque são tantas opções. Sim. Né? Mas então nós estamos aqui com esse propósito também de acrescentar na sua vida e você pode ajudar também. Curte, compartilha, comenta aí no canal, avalie e realize. Tchau, tchau, até a próxima, mostra. Obrigada. Tchau.